Olá, minha galerinada! Chegou o nosso grande aulão para o Enem 2020, que acontece em 2021. Um aulão atípico aí para você. Atípico porque você já está aí cansado de estudar, eu tenho certeza. O objetivo desse aulão é dar aquelas dicas certeiras, assim como a gente faz em todos os aulões para o Enem, para os vestibulares. A gente estuda a prova e dá aquelas dicas certeiras. Depois comenta aqui se o que a gente falou aqui hoje não vai estar presente na sua prova. Galera irada do meu coração, geografia ela é uma disciplina, ela é uma área que se envolve com todas as áreas. Então por isso eu falo para você, chegar mais pertinho, ela é coringa. Você para ir bem em outras provas, conhecer geografia vai te facilitar. Ah é, Marcelo? Não, como assim? Geografia está dentro da parte humana. E na prova lá do outro dia, lá que tem a parte da natureza, a parte da redação e a parte da matemática, não tem geografia. E eu provo para você que tem. Vamos pegar a matemática, olha lá se não cai todo ano escala. Escala todo ano está lá na prova de matemática e a geografia vai te ajudar a responder. Ah, Marcelo, mas a natureza? Bom, você vai estudar ali a parte de química, chuva ácida. Olha aí, né? Todos os efeitos na atmosfera, sabendo da causa, né? E também como evitar, a geografia trabalha muito isso, então vai te ajudar. Também a parte da astronomia, na parte da física, vai te ajudar. A parte de biomas na biologia, geografia vai te ajudar. E se você olhar a redação, grande parte são aspectos sociais, os temas envolvendo aí desde questão indígena, de idoso, expectativa de vida, né? Tudo isso a geografia vai te ajudar, querido. Então cola em mim que tu brilha purpurina e vamos aí para as dicas de geografia. Hoje nós vamos falar para vocês o meu palpite por estudar a prova, fazer as provas anteriores e falar para você já de cara. Ah, Marcelo, vai cair algo aí relacionado à pandemia Covid? Pode cair algo relacionado principalmente à globalização, a propagação, a velocidade dessa propagação. Porque se eles fizerem uma analogia, por exemplo, uma prova comparando duas pandemias, né, seja a peste negra com a nossa peste negra, depois a gripe espanhola, depois a Covid, a nossa atual, que isso eu quis falar. E aí como é que foi? A velocidade de propagação atingiu o mundo inteiro? Sim, por isso que é pandemia todo, né? Beleza. Será que elas não são ali, né, algo que foi mais local primeiro? Sim, e depois com a migração isso foi se espalhando, só que nós estamos numa velocidade de globalização, de deslocamento, de facilidade. A Covid-19 ela acaba se espalhando muito mais rápido. Então eu acredito que na prova de geografia possa aparecer algo relacionado a isso. Há outros, né, conceitos como da migração, como da velocidade do deslocamento através do processo de globalização atual. A gente sabe que tudo isso pode sim estar presente porque é algo já um pouco mais antigo, não é algo do meio do ano. O Enem ele não tem muito em geografia a característica de atualidades, porque é feito um banco de questões e aí eles vão selecionando as questões e vão colocando ali para fazer as provas. Então, questões que vão aparecer na prova desse ano já foram feitas há outros anos atrás. Então, a gente tem que saber que não é uma prova que vem aí com características de atualidade, como os vestibulares que sim, pegam bem em cima das atualidades. O Enem não é uma característica dele, porém, pode sim aparecer uma questão nova feita esse ano, que entrou lá no banco de questões, que vai aparecer. Então, para você ficar bem atento, queimadas, não sei o quê. Bom, isso a gente já não, né, fala para você assim com tanta evidência e eu já vou te contar por quê. Bom, primeiro detalhe importante, sabe que atualidades não é o forte Enem, é o primeiro. Marcelo, segundo. Segundo, tem que saber que a parte que envolve geografia está dentro da área de humanas. Então, as questões, as principais questões de geografia que aparecem na prova, elas estão relacionadas à ação do homem no espaço. E esses aspectos podem ser aspectos, por exemplo, se olhar quais conteúdos que mais apareceram na história do Enem em geografia. Meio ambiente. Antigamente, a prova anterior, não a do ano passado, as anteriores, elas traziam muito e pegavam muito nessa pauta. O professor queria acertar e falava, vai cair meio ambiente. Então, falava
de ação do homem no espaço, gerando aí questão do efeito estufa, aumentando o efeito estufa, gerando aí o processo do aquecimento global, a chuva ácida, o desmatamento, tudo isso, né? A má divisão de terras, tudo isso era sim tema certo do Enem. Era batata, era só falar meio ambiente e agropecuária, sempre caíam. Depois, a gente sabe que as questões começaram a mudar, principalmente a do ano passado, que a pauta do governo, o Enem é uma prova elaborada pelo governo, sabe disso? Então a pauta não é muito essas questões ligadas ao meio ambiente, não é muito isso. E também a questão da agropecuária, não a questão da agropecuária com os problemas da agropecuária, que seja a concentração de terras, o uso de agrotóxico abusivo, isso era a pauta bem do governo anterior. Esse governo atual, ele fala já muito mais sobre a potencialidade. Então, cair meio ambiente? Pode cair meio ambiente, mas muito mais ligado à característica do ambiente, à riqueza que se tem ali, à potencialidade daquele local. A agropecuária, sim, pode cair, mas evidenciando o potencial da produção, para onde é que o Brasil exporta, as áreas de produção, características dessa produção, aí sim pode aparecer. Essa é a opinião do Marcelo, conhecendo aí bem a prova e sabendo que a prova do Enem é uma prova que ela segue bem ali a característica enraizada. Esse governo atual já deu declarações falando que o que, galera? Falando que, né, o objetivo dele é o aspecto técnico. Não vão aparecer questões como foram bem polêmicas, que envolveram aí a questão de gênero. Esse governo foi bem claro e deixou que isso não deve aparecer na prova. Eu não vou optar nada sobre sou a favor ou sou contra, eu estou aqui para dar a dica para você. E você, antes de eu começar a falar as minhas dicas, você tem que estar atento a isso, para começar a organizar os seus estudos. A gente fala sempre para os nossos alunos na plataforma Geografia Irada sobre isso. Você tem que pegar a prova do vestibular que você vai fazer, olhar as questões anteriores, ver o padrão da questão, tirar um dos dias para fazer as provas anteriores e começar a entender como é que é o jogo. E aí, aprendendo a resolver por eliminação, você chega facilmente na resposta, às vezes em questões que você não domina. Beleza? Então tá, galera. Então, falamos aí. Então, a ação do homem no espaço. Essa é a lógica que vai seguir. Ah, Marcelo, quais são então os principais conteúdos? Já falei. Meio ambiente, né? Apesar desse último não caiu tanto assim, foi a primeira prova do governo atual. Mas as questões também que caem bastante. Urbanização, sim, o homem no espaço, então saber conceitos básicos de conurbação, de metrópole, né? Macrocefalia, gentrificação, isso tudo é importante saber para a prova. Vamos dar uma revisada comigo? Vem comigo aí, Marcelo, o que é metrópole? Nós tivemos aí recentemente 3 novas metrópoles no Brasil. Nós temos aí Vitória, classificado como metrópole, Florianópolis, classificado como metrópolis, e Campinas, classificada como metrópole. Então, pode aparecer um conceito aí, né, de metrópole, o que é, no enunciado contextualizando para saber. Metro significa mãe, pole significa cidade, é uma cidade mãe. Metrópole é uma grande cidade, né, que acaba se interligando socioeconomicamente com outras cidades, com uma relação, né, muito grande entre elas. Tem uma cidade central, que é a mãe, é a cidade mãe, que acaba atraindo as cidades. E elas juntas vão acabar exercendo essa relação de influência e assim vão se desenvolver. Óbvio que uma metrópole também tem problemas, ela não está livre de problemas. Elas têm os problemas ligados ao transporte, né? Nós temos ali, se pegar as grandes metrópoles, né, todo o fluxo que existe das pessoas, geralmente com muito trânsito, vai acontecendo o que a gente chama, né, de conurbação. Uma cidade central cresce, o valor de imóvel é mais caro, o pessoal vai indo para as cidades vizinhas, são cidades dormitórios, e vai tendo esse deslocamento diário, esse fluxo que é chamado migração pendular. Então fique atento a isso. Então isso envolve a questão da urbanização e metrópole. A maior metrópole, né, do mundo é Tóquio, a maior metrópole brasileira e uma das maiores do mundo é São Paulo, que é uma metrópole global. A metrópole pode ser global, nacional ou regional, quando ela influencia apenas a região. Isso forma uma hierarquia urbana, né?
Nós temos ali todas essas hierarquias, desde a vila até a metrópole nacional, sempre se interligando. No método tradicional, vou deixar aqui para você a imagem, nós tínhamos ali, né, seguindo o escalonamento. Hoje, com a comunicação, facilidade de transporte, não respeita mais o escalonamento, aonde tem a interligação entre todas essas cidades, essas grandes cidades que vão polarizar. Fique atento que existe uma diferença, e as pessoas não sabem às vezes, entre município e cidade. Tá? Não é a mesma coisa. Município, sim, é todo o território, né? Todo o território que envolve aí um determinado local, uma área que foi delimitada, isso é um município. A cidade é a parte urbana do município. Então, quando eu falo a cidade de Florianópolis, é a parte que envolve a área urbana de Florianópolis. O município, tanto a parte rural como a parte urbana. Essa é uma diferença básica para você. Um outro tema que pode aparecer é a macrocefalia, que é típico aí do Brasil. O que é macrocefalia urbana? É o crescimento rápido e desordenado das cidades. Tá? Então elas vão crescendo. No Brasil aconteceu muito isso, um processo de industrialização tardio, foi crescendo e aí teve todo um desordenamento, não teve ali uma fiscalização, não teve um projeto inicial para ter esse controle e aí depois sim, uma preocupação para criar leis, que são chamadas, né, de leis orgânicas de um município, que estão dentro do plano diretor, que vão organizar o uso do solo. Número de andares, espaço entre as casas, a função daquela rua ali é um bairro residencial, é comercial, é industrial, e aí começa a ter essa organização. Isso vai começar no Brasil de fato a acontecer, a partir daí eu posso falar para você firme, né? Existia, claro, antes, mas a partir da década de 60 ali, no governo militar, vai se intensificar através de alguns programas feitos pelo governo para ter esse controle, né, esse padrão melhor de urbanização. Mas como foi desordenado, a moradia é um problema sim, né, o valor do imóvel muito associado à especulação imobiliária, né, aquele fator que existe muito hoje, a pessoa comprar imóvel para valorizar e comercializar, vai havendo uma falta, né, de acesso ao imóvel próprio. E aí a gente sabe que a falta faz com que ele aumente. Aquele cara que comprou vai lucrar mais. Então isso acontece muito, não só no Brasil, mas é muito forte no Brasil. Bom, fica atento então a isso. Macrocefalia urbana, crescimento rápido e desordenado. Tá, Marcelo, gentrificação tá na moda. Sim, gentrificação tá na moda, galera. O que é isso? Bom, nós temos ali, acontece isso, pode acontecer numa cidade mais histórica, como pode acontecer numa cidade nova, mais recente, assim, que ela não tem assim todo um aspecto histórico, até em cidades planejadas pode acontecer. É uma determinada área de uma cidade aonde nós temos ali a valorização de um determinado espaço. Essa valorização vai fazer com que a população mais pobre que mora naquele local, ela saia dali. E aí mudando o padrão, vai mudando ali o padrão. Então tem uma área de repente ali que não tinha tanta valorização, a prefeitura fez algumas obras, fez um shopping lá, o empresário, a prefeitura botou uma praça, valorizou aquela área, e aí eles aumentam os impostos, ou então aumentam o aluguel naquela área. Isso faz com que a população mais pobre não consiga mais dar conta de pagar o IPTU, não consiga mais pagar o aluguel, vende a sua propriedade e vai para a área periférica. Então mudou, né? Mudou o padrão, então assim ela acabou sendo, né, tendo a gentrificação e mudou. Então isso também pode aparecer. Marcelo falou de conurbação. O que é isso? Conurbação é a ligação da rede urbana entre as cidades. Então, conurbação é um tema aí também que pode aparecer. É uma cidade colando na outra, aonde você não consegue perceber onde ela inicia e aonde ela termina, porque a área urbana entre as cidades se interligaram. Isso acontece quando a cidade ela vai se horizontalizando, ela vai crescendo horizontalmente. Quando uma cidade ela valoriza o seu espaço, ela vai o quê? Ela vai verticalizar, que são a construção de prédios, por exemplo. Tranquilo? Então isso também é um tema presente aí que pode aparecer. Além de você ficar associado aos problemas urbanos. Não esqueçam dos problemas urbanos. Ação do homem no espaço. Essa ação pode ser harmônica ou desarmônica. Então eu posso conviver perfeitamente, não gerando muito impacto, ou eu posso gerar muito impacto.
Quando eu vou construir uma cidade, eu vou gerar grandes impactos que não vão ser harmônicos. Por exemplo, um asfalto, que todo mundo adora. O asfalto eu vou impermeabilizar o solo. Isso vai facilitar o processo de enchente. Já foi questão do Enem umas 2, 3 vezes sobre isso. Eu vou aumentar o aquecimento ali daquele local, gerando o quê? Ilhas de calor. Ilhas de calor ajudam a gerar mais chuva, né? Esquenta, evapora mais, chove. A chuva impermeabilizado, enchente. Aí nós temos ainda o uso que facilita esse processo de enchente. O padrão de consumo, a produção de lixo, o descarte de forma inadequada. Nós temos aí o asfalto, sim, é uma exigência populacional, mas o esgoto, como não aparece, as pessoas nem consultam muito, isso acaba aí gerando problemas. Além disso, a própria poluição atmosférica. Sim, a poluição atmosférica aparece muito na prova do Enem. Aparece, baby. Como assim, Marcelo? Toda a questão, por exemplo, smog. O que é isso? Smog é a junção da palavra, né? Fumar com nevoeiro em inglês. A palavra smoke, fog. E aí nós vamos ter ali, é aquela concentração de poluentes que ficam uma fumaça assim, que fecha o tempo, assim fica bem nublado, mas é tudo pela emissão de gases dos automóveis, das indústrias que vão dando isso ali. Doença respiratória, né? Nós temos, dificulta a luminosidade, né? Dificulta a visibilidade, são tudo problemas gerados pelo smog. Nós temos também a inversão térmica, né, que é um fenômeno natural, sim, mesmo se não tivesse o homem, ele iria acontecer, só que o homem, com os poluentes, vão concentrar mais e aí vai gerar uma inversão, né, porque você sabe que na atmosfera, quanto mais alto, é mais frio. Lembra disso? E aí, à medida que tem essa poluição, no inverno, outono, entre o inverno, nós temos a inversão. O ar, digamos, quente sobe, o ar frio desce na madrugada e aí gera essa inversão térmica, também aparece isso na prova. Chuva ácida mesmo, né? É um tema também que aparece bastante, que é gerar, é um fenômeno também natural, se não existisse o homem, existiria chuva ácida, só que o homem ele acelera. Como assim acelera, Marcelo? Olha lá, aí nós temos a produção de óxidos que se misturam com a água, que vão transformar em ácidos, principais ácidos, sulfúrico e nítrico, que tem um pH abaixo do normal, né? E aí eles vão gerar o quê? Queimadas, corrosão de praças, mortalidade de peixes. Então nós temos também presente a chuva ácida. Para amenizar, eu posso aí descentralizar a indústria, incentivar transporte público. São ajudas aí que podem sim amenizar esse problema da chuva ácida. Então, tu vê como a urbanização pode aparecer. E além dos problemas ligados ao transporte, sim, dentro das grandes cidades. Bom, urbanização, outro tema importante, demografia. Demografia, sim, é um tema muito forte. Esse ano passado era para ter o censo demográfico. Não sabe, a previsão é para que aconteça esse ano a pesquisa demográfica. A população brasileira está envelhecendo. Está envelhecendo. A população brasileira, né, esse motivo do envelhecimento foi o motivo que o governo utilizou para a reforma na Previdência. Prova que recebe o caráter, né, do governo, as políticas, o pensamento do governo, e aí nós temos a reforma na Previdência. Sim, pode aparecer. Sim, é uma necessidade. Você pode ter qualquer opinião. Lembrando, a gente não deve ficar seguindo a nossa opinião para se preparar para a prova. A gente tem que jogar o jogo deles. Bom, vamos jogar o jogo. Como o outro governo tinha essa característica, esse governo atual tem outra característica. E aí ele pode se embasar. Marcelo, eu sou contra a reforma. Não importa se você é contra ou a favor. A reforma ela se justifica pelo envelhecimento, o aumento da expectativa de vida. Agora as pessoas vivem mais e aí tem muita gente, né, recebendo recurso com menos, digamos, tempo de contribuição, vai gerar um déficit. Então, tem que associar aos conceitos demográficos para a prova, sim. Então, lá, o que é um país populoso? O Brasil é um país populoso? Sim, o Brasil é um país populoso. Tem uma grande população absoluta, apesar de o Brasil ter sido ultrapassado esse ano pelo Paquistão. O Brasil era o 5º, hoje é o 6º país mais populoso e a Nigéria vem com tudo e deve ultrapassar o Brasil caiu para 7º. O Brasil tem essa população estimada em 210, 215 milhões de brasileiros. É um país que temos mais mulheres, mas nascem mais
homens, né? E o que justifica isso é que a mulher tem uma maior expectativa de vida. A mulher se cuida mais, o homem é muito metido. Eu sou cara, eu sou forte, mano. E aí, obviamente, tudo isso faz com que o homem não se cuide tanto e vai morrer mais cedo. Além disso, tem a morte externa. O que é isso, Marcelo? Morte externa? Acidente, a criminalidade, né, a violência urbana, tudo isso faz com que o homem também se exponha mais e aí morra mais cedo. Beleza? Então fique atento, expectativa de vida aumentou no Brasil. Então hoje nós temos um país ainda jovem passando para um país adulto e lá no futuro seremos um país de idosos. E aí justifica essa reforma na Previdência, o que vai ser representada na pirâmide etária. A pirâmide etária do Brasil era assim, está já assim, ó, aumentou a expectativa, diminuiu a natalidade. E nós vamos ficar assim que nem um país rico um dia. Olha que meigo, vai ficar assim, galera. A tendência é essa. Tá? Então nós temos uma tendência na redução. Se você olhar o número de natalidade, ele vem diminuindo. Já foi 6 filhos por mulher. É só você olhar os teus tios aí danadinho, né? E agora você vê agora em quantos irmãos vocês têm. Ah, tem, se o pai for mais danadinho, 2, 3, né? Mas às vezes um só, 2 no máximo. É uma média. E se pergunta quantos filhos quer ter? Muitas pessoas nem querem ter filho. Isso é um padrão que vai existir na maior parte dos países. Isso vai gerando, claro, uma transição demográfica, né? Um país, digamos, quando ele é mais pobre, está no começo da sua fase demográfica, ele tem alta natalidade e alta mortalidade. Quando ele passa para o segundo estágio, ele começa a fazer o quê? Ele começa a diminuir a mortalidade, né? E também tem a natalidade alta. Passa para o terceiro estágio, quando a mortalidade está controlada e a natalidade vai diminuindo. Passa para o quarto estágio, que é a maior parte dos países desenvolvidos. Natalidade e a mortalidade bem controlada. Tá? E aí o que é negativo vem acontecendo com alguns países é a quinta fase, ou seja, quando morre mais gente do que nasce, gerando um conceito chamado crescimento vegetativo. É o crescimento das plantinhas. Não, crescimento vegetativo é a diferença da natalidade para a mortalidade. Tranquilo? Então isso acontece. No Brasil não é negativo ainda, no Brasil já vem diminuindo, porque vem diminuindo a taxa de natalidade, né? E também a de mortalidade. Vem gerando um equilíbrio, então o Brasil está diminuindo bem o seu crescimento vegetativo, que é diferente, digamos assim, de crescimento populacional, porque o crescimento vegetativo é a diferença da natalidade para a mortalidade. O crescimento populacional, além disso, ele leva em consideração a taxa, né, o saldo migratório. Então, emigrante a saída, imigrante a chegada, natalidade e mortalidade dá o crescimento vegetativo, e aí eu vou perceber, né, qual foi o aumento dessa população, e a população brasileira continua aumentando, e mais ou menos até 2030, 2040, ela vai continuar crescendo, vai estabilizar, e depois de 2050 vai começar a diminuir. Sim, daqui a alguns anos teremos menos de 200 milhões. Hoje 210, 215 é uma estimativa, vamos ver, né, como vai ficar. Um outro tema muito presente na prova é a globalização. Globalização, Marcelo, você falou no começo, você ia falando da Covid, sim. A globalização é essa interação social e econômica. Ela não é algo recente. Desde a época das navegações, onde tem ali o processo de colonização, nós temos essa interação. Por que falamos português? Por que a religião predominante do Brasil é católica? Tem a ver com os colonizadores? Yes, tem tudo a ver com os colonizadores. E ali teve então o primeiro processo de globalização. A globalização ela vai evoluir para a segunda fase. Quando isso, Marcelo? A primeira foi lá no século XV? E a segunda? Século XVIII. Quando? Revolução, nesse meu cabelo novo, Revolução Industrial. Através da Revolução Industrial, nós temos aí uma nova ordem, digamos, mundial, aonde vai se dividir em países centrais e periféricos. Antigamente era colônias, né, e a metrópole, que centralizava. Depois nós temos ali todo um processo imperialista, as nações que dominam a tecnologia e as nações que vão fornecer a matéria-prima. Onde é que está o Brasil, hein? Lá no fornecedor da matéria-prima. E a globalização, ela vai evoluir. E aí vai para a terceira fase, que é quando, Marcelo? E aí é no século XX, que é a fase da tecnologia, a internet, né? A robótica, toda essa tecnologia é a terceira fase da globalização, que
também vai ter uma nova ordem mundial. Nós vamos ter os países desenvolvidos, industrializados, os países subdesenvolvidos, né, ou então em desenvolvimento, que assim é chamado, fornecedores de produtos primários. E o meio termo, que são os países emergentes, que são os países que vêm se industrializando ou que produzindo semi-manufaturas, que é o Brasa, né? O Brasil está bem nesse grupo aí. Nós temos a nossa economia ainda muito baseada em commodities, que são aquele grupo de produtos primários, ferro, soja, né? É o que o Brasil aí vende muito para o mundo. Deu para entender essa lógica da globalização? Então fica antenado a isso. A globalização está em todo mundo, mas não está em todos os lugares. Essa é uma frase aí boa para uma prova. Ela está presente em todos os continentes, mas não em todos os lugares, porque lugar é um conceito da geografia que está relacionado à experiência pessoal de cada indivíduo. Claro que é difícil acontecer, mas existem tribos isoladas que não têm acesso à globalização. Então ela não está presente em todos os lugares. Né? Fique atento a isso. Meu querido, então globalização. Não se esqueça de economia, blocos econômicos, Brexit agora está funcionando esse ano, mas já é um processo antigo aí, né? Praticamente a partir de 2010, toda essa luta aí para a saída, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido ele é formado por quem, Marcelo? O Reino Unido ele é formado lá País de Gales, Escócia, né? A Inglaterra e também lá a Irlanda do Norte. Esse é o Reino Unido que tem lá, né, a rainha da Inglaterra, digamos, como a sua grande representante. Cada um deles tem ali o seu primeiro-ministro que vai comandar, né, parte da política e da economia de cada uma das regiões. A Irlanda não faz parte, tá? É só a Irlanda do Norte. Fechou ali esse Reino Unido e aí entrou lá na década de 70 na União Europeia, não chamava nem União Europeia. Quando ela foi estabelecida, ali nós já tínhamos, né, o surgimento, começou com o CECA, depois, né, teve a Benelux, que é o primeiro bloco, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, virou o CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, depois virou, né, Comunidade Econômica Europeia, e aí sim, no Tratado de Roma, na década de 70, nós temos ali bem próximo, né, um pouco antes do ingresso da Inglaterra. 75, a primeira votação, decidiram permanecer. E a segunda agora, decidiram sair. Então, a gente tem que estar atento a esse movimento de saída. Vamos ver o que vai acontecer, que pode gerar expectativa para novas nações saindo desse bloco econômico. Lembrar que a União Europeia é o bloco mais evoluído. Nós temos moeda comum, nós temos livre circulação de pessoas, serviços, produtos, várias leis ambientais, leis da parte civil, tudo muito organizado. Não estou falando que é um bloco perfeito, que não existe desigualdade, mas é um bloco que tem muitas obrigações e muita cooperação. Alguns alegam que acabou meio que criando uma característica muito social, e isso aí gera descontentamento à parte da população. Por isso a saída, não vamos aqui opinar, é bom, é ruim, é isso. Cada um, né, vamos ver a consequência do que vai acontecer para cada uma da economia. A gente tem que saber qual foi o motivo, né? O motivo do Brexit, que está relacionado muito à parte da população que estava descontente, a forte corrente migratória para dentro do Reino Unido, através de programas como o da Acnur, né, dos refugiados, recebendo muitos refugiados, que tinha que receber, e também relacionado à crise europeia, dos PIGs, que vai começar ali meados dos anos 2005, 2007, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, esses PIGs que acabaram afetando mais a crise, e quem teve que bancar essa crise, principalmente, foram os mais ricos da Europa, que é Reino Unido, primeiro a Alemanha, né? Alemanha, França e Reino Unido. Isso gera um descontentamento, e aí todo esse movimento vai se fortalecer. Beleza? Então, blocos econômicos também, fica atento aí, né? Que os blocos econômicos nós temos aí 4 tipos, não esqueça isso. Nós temos a área de livre comércio, que é, por exemplo, o NAFTA, que o NAFTA agora ele mudou, né, para Estados Unidos, Canadá e México, né, o nome do bloco ele acaba mudando, mas é o antigo NAFTA. Nós temos uma união aduaneira, que é o tipo que o Brasil participa, que é o Mercosul, é uma união aduaneira, apesar de ter o nome Mercado Comum do Sul, ele não é um mercado comum. O terceiro nível é o Mercado Comum, que é a União Europeia, e o quarto nível é
a união monetária. Ah, Marcelo, mas como assim? É que tem uma moeda comum. Então não são todos os países da União Europeia que adotam o euro. Porque não é qualquer um que pode adotar. Tem toda uma regra, né? Tem toda uma exigência ali para poder adequar as suas taxas, as suas tarifas, para poder, sim, adotar o euro como uma moeda oficial do seu país. Então, por isso, alguns chamam a União Europeia de mercado comum, outros de união monetária. É por isso que você tem que entender essa diferença. Galera, que mais que pode aparecer na sua prova? Sim, industrialização. Lembrar que a parte de geografia envolve história, sociologia, filosofia e a geografia no meio. E eles gostam de botar questões que às vezes misturam ali os conceitos. Uma geografia com a sociologia, uma geografia com a história, e a parte de industrialização no Brasil é importante. Você sabia que o Brasil teve sua industrialização tardia. Primeiro porque Portugal proibia, então um período colonial marcado pela proibição. Logo após, um período marcado pela falência, quando o Brasil abre ali para os ingleses, né, com baixos impostos, um acordo quando a família real vem para o Brasil. Fique atento a isso, hein? E aí nós temos todo um acordo de proteção. Depois disso, nós temos ali um momento quando começa a se industrializar, que é o momento pós-crise do café. Ó, crise do café. Crise do café, Getúlio Vargas, indústria de base. Anota aí, indústria de base, Getúlio Vargas. Petrobras, a Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, grandes indústrias de base surgem nesse momento. Depois disso, vem o que, Marcelo? Vem JK. 50 anos em 5. O Brasil crescia muito, né? Um milagre aí, digamos, né? um grande... Tira o milagre. Um grande crescimento econômico, onde, claro, a partir, né, de uma abertura à indústria internacional, às multinacionais, ao processo rodoviário, à indústria, né, automobilística, o Brasil vai crescer, construção de Brasília, o Brasil cresce realmente bastante, mas se endivida bastante. Depois vem o governo militar, o milagre econômico brasileiro, o Brasil crescendo 8%, mais até. Uma substituição das importações, que também se endivida bastante. E aí faz o Brasil crescer em vários setores. Depois disso, vem uma crise. Na década de 70, tivemos duas grandes crises do petróleo. 73, Yom Kippur, 79, a Revolução Islâmica. O Brasil, dependente muito do petróleo, se afunda numa grande crise. O preço, claro, vai subir, vai gerar uma grande defasagem da nossa moeda, vem uma superinflação. O Brasil dependendo muito ainda da indústria externa, seja de tecnologia ou então de subsídios para outras indústrias, desde máquinas, né, como próprios outros componentes. Isso faz com que o Brasil se endivide bastante. Década de 80, década perdida, mudança da moeda, era cruzeiro, foi para cruzado novo, de cruzado novo foi novamente para cruzeiro, cruzeiro real e real. Isso entre a década de 80 e a década de 90. E aí 90, o que vai lembrar? Neoliberalismo. O neoliberalismo começa a entrar fortemente aí na América Latina, em outras regiões do mundo também, mas muito forte na América Latina, por uma pressão dos Estados Unidos. O Brasil começa a vender, começa a privatizar, e isso, claro, vai gerar um crescimento falso no momento. Mas o que é marcado para você é crescimento que não é duradouro, principalmente porque nós temos nosso processo industrial ligado fortemente a commodities, a indústrias de base e não produção de tecnologia. Então, indústria é só essa revisãozinha aí para você também antenado que pode aparecer na prova. Outras dicas especiais, biomas sim, né? A ação do homem, característica. Eu não vou falar muito do impacto, queimadas, que isso, lembrar que queimadas também é um aspecto natural, ela acontece naturalmente e no Brasil muito no meio do ano, porque nesses climas nós temos uma estiagem no meio do ano. E aí essa estiagem potencializa as queimadas. É óbvio que tem ação do homem também potencializando isso. Principalmente de forma clandestina, as pessoas tacam fogo aproveitando aquele momento que tem as queimadas naturais e potencializa essas queimadas, transformando áreas que eram de uma reserva em áreas abertas e em pastos. E aí depois tentam ali expandir a sua criação de bovinos, né? Aumentar a sua área com produção de soja, de grãos e outros produtos.
mas saber que é um aspecto natural e claro que o homem potencializa. Mas eu acredito que isso não vai estar na prova as queimadas em si, mas sim as características do bioma. Por exemplo, a Amazônia. Tem que saber a potencialidade que tem lá, o cerrado, a potencialidade, o Pantanal, a biodiversidade que existe nesse local, a riqueza que existe embaixo dessa vegetação. Esse governo, ele evidencia muito isso. E é por isso que eu acredito que isso possa estar ali presente na sua prova com umas características. Então, dá uma revisãozinha da Amazônia, dá uma revisãozinha do Cerrado, dá uma revisãozinha da Caatinga, dá uma revisão nesses biomas e as suas características. É uma questão aí também bem presente nas provinhas. A nossa última dica, né, a gente não vai querer aqui esgotar você, é uma dica bem tranquila, é a característica que envolve o clima, climatologia, sim. Então o clima no Brasil, a gente tem que saber que o nosso clima, já vou associar clima e hidrografia, tá? Mas saber que o clima no Brasil ele é um clima predominante tropical, porque a maior parte do Brasil tem esses trópicos. Esse clima tropical ele vai variar, tropical de altitude, tropical litorâneo, tropical semiúmido, tropical semiárido. Vão ter variações conforme as suas características. No Brasil, apenas um clima não tem boa média de chuva, que é o clima tropical semiárido. É o único clima que chove menos de 1000 milímetros. Essa área está muito associada a dois fatores. O primeiro fator é o relevo, que impede a passagem da umidade. O Planalto Nordestino, o Planalto da Borborema, que dificulta, né, fazendo assim que nós tenhamos o sertão nordestino, uma área seca. Lembra? Sertão nordestino, numa área depressiva, onde tem grande concentração populacional. Claro que a maior parte da população no Nordeste vive no litoral, que é chamado Zona da Mata. É uma área que hoje, claro, foi muito degradada, seu aspecto ambiental, com o surgimento de grandes cidades e grandes metrópoles, mas a área ali, galera, é uma área que tinha como vegetação natural a Mata Atlântica, né, que foi muito impactada pela ação do homem. Ali é úmido, indo para o interior, Planalto da Borborema, né, e no nordestino acabam dificultando, e aí forma o agreste e o sertão, que são áreas secas, beleza? O agreste meio termo, a área virada para o litoral úmida e a área virada para o sertão seca, tá? E lá no canto, no extremo do nordeste, o meio norte. Então são essas características. E aí você vai associar um único clima que chove em menos de 1000 milímetros. Opa, os rios no Brasil, de um modo geral, fora a bacia amazônica, todos os demais são todos formados pela chuva, não chove o ano inteiro, pouca chuva, o rio vai secar. Sim, o rio será um rio intermitente. E aí vem a transposição do São Francisco, que é transpor, né, parte da água, não é desviar, é transpor, através de bombeamento de água, para levar água para os rios intermitentes, os rios que secam, né, através de dois eixos, o eixo norte e o eixo leste, bombeando água para rios, outros rios e para açudes. Porque a falta d'água é uma realidade. E a falta d'água, claro, a gente sabe que dificulta a sobrevivência. Por mais que os governos vão fazendo vários projetos para captar a água da chuva, chega uma hora que acaba. Então, transpor essa água pode sim amenizar o problema da seca. Amenizando a seca, ameniza a fome, diminui as doenças. Nós temos inúmeros aspectos positivos e também negativos, né? O impacto no ambiente, né? Os rios podem secar. Existem aí comprovações que a foz do rio São Francisco, a água está ficando mais salobra, porque parte dessa água está sendo desviada, diminui o volume de água na foz. Então aquela comunidade que mora na foz do rio está sentindo os impactos, tá? Mas é aí algo que pode sim ajudar e pode aparecer na sua prova, porque o governo ele acabou aí liberando, digamos assim, alguns trechos. A obra já é um projeto antigo, mas que o governo atual ele acabou aí inaugurando algum dos trechos aí. Isso pode aparecer, né, como uma reportagem. O governo conseguiu aí, a água chegou no sertão e tudo isso aparecendo ali, os aspectos positivos, negativos, sabendo que é um projeto muito antigo, desde a época de Dom Pedro, sim, tá? Então lá você tem que saber que não é algo atual. Porém, um governo anterior começou a obra e o governo atual acabou inaugurando aí vários trechos dessa transposição. O Rio São Francisco ele é um rio perene, é um rio conhecido como o rio da integração nacional, né? O Nilo brasileiro, porque ele parte por áreas secas e acaba desaguando lá no Nordeste brasileiro. Mas ele nasce em Minas Gerais, na Serra na Canastra, uma área que chove bastante, tá?
Fique atento a isso. O clima que mais chove no Brasil é o clima equatorial, na região amazônica, né? Que fala muito sobre os rios voadores. Marcelo, o rio voador, não gosto muito desse tema, porque não é um rio, né? Não é um fluxo de água contínuo. É, sim, grandes massas de vapor d'água que são potencializadas pela floresta, pelo rio e pelo calor. E essa umidade vai subir e vai se deslocar e ela vai acabar indo e chovendo em outro local. E elas são responsáveis pela distribuição da água, sim, em várias áreas do Brasil. Então, desmatar a Amazônia, eu gero, sim, impacto nesse volume de água que é evaporado e que vai deslocar por esses rios voadores, que assim vão seguir até chegando aqui na porção centro-sul do Brasil, tá, galera? Então fique bem atento a isso. Lá chove muito, nós temos fator floresta, fator rio Amazonas e fator a formação da massa equatorial continental, que é uma massa quente e úmida que potencializa essa chuva, no local chuvas convectivas constantes, né? E também ajudam a levar essa umidade para outras regiões do Brasil. Mas se você vê a potencialidade na parte central do Brasil, no clima tropical semiúmido e no tropical de altitude, eles têm uma escassez de chuva no inverno. Estão muito associados a essa massa de ar, que diminui as suas forças no inverno. Sim, diminui esse fluxo de água nessas regiões, provocando assim uma seca no inverno. Então, nesses dois climas, são um clima de duas estações. Seca no inverno e demais época do ano, quando a massa está forte, chove. Então, para você ver a influência e a dinâmica que existe dos climas aí pelo Brasil. Climas no Brasil, de um modo geral, são megatérmicos, sempre quente, com exceção de dois, o tropical de altitude e o subtropical, que são mesotérmicos, estações definidas, quente no verão, frio no inverno. Então a temperatura vai isso aqui, ó, né? Quente, janeiro e dezembro, e aí junho, julho ali, frio. Então esse é o clima. Demais, pouca oscilação, pouca amplitude. É megatérmico, é quente o ano inteiro. Chuva, que são as barrinhas no climograma, tu vê que o clima subtropical chove o ano inteiro. O equatorial chove o ano inteiro. Pode ter ali um mês ou mais de chuva, que existe a época um volume maior de chuva. No litorâneo, mesma coisa. Mas de um modo geral, chove o ano inteiro. Já o clima semiárido, o tropical de altitude e o tropical continental, diminui a chuva, né? Então, no altitude e no tropical continental, é aqui, é o IRADA, geografia IRADA, não chove no inverno. Depois da época do ano chove. Lá no semiárido, ó, é o dedinho que o Lula não tem. O dedinho que o Lula não tem. Então, esse dedinho eles têm, porque chove no verão, chove no começo do ano, e depois é uma longa estiagem. Não foi legal a piada? Mas eu vou tentar para você lembrar, tá? Galera, só para você entender, então, climograma também é presente ali. Tipos de chuva, 3 tipos de chuva. Chuva convectiva, muito quente, evapora, condensa, precipita. Chuva orográfica, montanha, vem a umidade, esbarra, precipita. Uma nuvem carregada nunca atravessa uma montanha. E a chuva frontal, que é o choque das massas de ar, né, que formam as frentes. Então, massa de ar frio, massa de ar quente, né? Ar quente leva a umidade, fria condensa, é aquela chuva ali que demora mais dias. As outras chuvas são chuvas mais passageiras. Lembrar que precipitação é o que cai do céu, pode ser em forma de chuva, em forma de granizo, em forma de neve. Geada não é precipitação. Galera, irada, é muita coisa para a gente falar, não quero te cansar, quero passar as dicas certeiras que eu acredito que possam estar na sua prova. Eu espero que eu possa acertar, eu espero que eu possa te ajudar, né? O meu grande objetivo é sim te ajudar. Se você gostou, dá aquele like, marque seus amigos e se inscreva no canal, fazendo assim o Geografia Irada crescer e que eu possa ajudar mais pessoas. Beijão, vai com tudo, a vaga é tua.